Levíticos, capítulo de número 6. Localize o livro de Levíticos, capítulo de número 6, o versículo de número 13. Enquanto os irmãos localizam o texto, Levíticos, capítulo 6, verso 13, eu quero externar minha gratidão de poder estar cultuando com os irmãos, servindo-os nessa noite, através da ministração da palavra de Deus. Não era o meu dia na agenda humana, era para ser outro pregador hoje, mas foi meu dia na agenda de Deus. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe o nosso bispo nacional, o bispo Carlos Sérgio, juntamente com a nossa pastora, presidente, Rubinete. Que Deus abençoe esse casal, dando saúde à nossa pastora. Quando vocês estiverem orando, orem por ela, pela nossa pastora, que Deus restaure a sua saúde, também o nosso bispo, que Deus lhe dê muita saúde, paz e prosperidade em todas as áreas. Que Deus abençoe ao nosso amigo pastor Reginaldo Oliveira, o nosso amigo pastor Wilson Lacerda e todos os demais pastores que estão aqui na nossa retaguarda. Sejam abraçados em nome de Jesus. Louvar a Deus pela vida da irmã Tecla, como já bem falara o pastor Reginaldo, é uma serva de Deus que muito nos acolheu, igualmente também com a nossa irmã Joana, pastor bispo. Tem muita gente aqui que dá comida para a gente, glória a Deus por isso, amém, irmãos? Deus seja louvado pela vida de vocês. Meus irmãos, quem encontrou o texto, diga glória a Deus. Nós vamos ler o texto de número capítulo 6, verso 13, que está escrito: o fogo arderá continuamente sobre o altar, jamais deverá ser apagado. Deixe a sua Bíblia aberta, por gentileza, tome o seu assento, deixe a sua Bíblia aberta no texto. Isso, glória a Deus. Meus irmãos, o texto que nós acabamos de ler, quem me ouve, diga amém. O texto que nós acabamos de ler se trata de um texto extremamente conhecido de todos aqueles que têm a prática da leitura da Bíblia Sagrada. Já vista que o texto que nós acabamos de ler é o texto que evidentemente está registrado no livro de Levíticos, capítulo 6, e nós fizemos uma leitura no verso de número 13. Levíticos é conhecido por alguns como o coração da Torá, o coração do Antigo Testamento, o coração dos 5 primeiros livros, revelando a santidade de Deus, com instruções para que Israel vivesse em aliança com ele. No capítulo 6, Deus instrui a Moisés sobre o sacrifício contínuo pelo pecado, um símbolo poderoso da necessidade constante de expiação e comunhão com Deus. Este altar, ele ficava no tabernáculo, que era uma espécie de tenda sagrada móvel, que se movia mediante o povo ia, eles desmontavam e carregavam na sua trajetória durante a peregrinação do deserto. E os textos sagrados nos revelam que ali havia 3 compartimentos interessantes. Havia o átrio, havia o lugar santo e havia o lugar chamado de Santo dos Santos. Esse altar que nós acabamos de ler, ele ficava exatamente na primeira parte deste tabernáculo, que era chamado de átrio. Era o lugar da entrada. Era um altar feito de bronze, onde se oferecia sacrifícios pelos pecados a Deus. E a expressão holocausto
É um altar de holocausto, porque a expressão holocausto é colocar sobre a lenha e queimar totalmente. Por isso é a expressão holocausto, queimar totalmente. Então perceba, meus irmãos, perceba que Deus, ele ordena que o fogo da adoração, da santidade, da consagração nunca se apague em nossas vidas, porque este fogo, ele representa a santidade de Deus entre o povo, representa o zelo e a adoração contínua entre o povo de Deus. Então Deus está ordenando que o fogo da adoração, da santidade, da consagração nunca se apague em nossas vidas, pois Ele mesmo é o fogo que purifica, consome o pecado e gera vida nova. O que significa para nós hoje? O que nós podemos extrair acerca deste contexto bíblico para as nossas vidas? O que significa para nós hoje manter o fogo continuamente aceso? Como essa ordem sacerdotal se traduz na vida espiritual do cristão? Para compreendermos isso plenamente, observamos 3 princípios espirituais extraídos desse texto e revelam como o fogo de Deus deve ser cultivado, protegido e honrado. Quem me ouve, diga amém por isso. É interessante analisarmos, meus irmãos, que o primeiro ponto que eu quero destacar aqui é que o fogo nasce da ordem de Deus. Quando você lê os versículos de número 8 e de número 9 do capítulo de número 6 de Levíticos, a Bíblia Sagrada diz: então o Senhor convocou a Moisés, orientou dizendo: ordena a Arão e seus filhos. É muito bom nós lembrarmos que aqui é apenas uma instrução, aqui ainda não é a prática deste exercício, é apenas uma instrução do que deve ser feito. Então perceba que o Senhor, ele ordenou a Moisés. Então o fogo, ele nasce da ordem de Deus. Deus é a fonte da verdadeira adoração. O altar não começa com o homem, mas com Deus. O culto não é uma invenção humana, é uma resposta a uma revelação divina. O fogo não vem de nossa emoção, mas da ação soberana de Deus. Quando você lê Levíticos, capítulo 9, e verso de número 24, quando eles vão fazer agora na prática do que eles aprenderam em Levíticos, capítulo 6, quando a Bíblia diz que quando Arão, sumo sacerdote, com seus filhos sacerdotes, vão oferecer este sacrifício, veio do céu, do Senhor, um fogo que consumiu o holocausto. Ou seja, o primeiro fogo desse holocausto não veio da terra. O primeiro fogo desse holocausto, ele veio do céu. Porque quem produz o fogo no altar não é o homem. Quem produz o fogo no altar é o próprio Deus. E glória a Deus por isso, porque a gente está aprendendo que nós não dependemos do homem para receber o fogo que vem do alto. Você não depende do homem para receber, oh glória. Só quem está entendendo isso aqui, diga glória a Deus por isso. Hoje esse princípio permanece. É Deus quem acende o fogo no coração humano, através da regeneração. Sim, em João capítulo de número 3, verso 5 e verso 8, a Bíblia diz que aquele que não nascer de novo da água e do Espírito não pode ver ao Senhor. Então esse é o que Deus acende no coração do homem, o fogo da regeneração de uma nova vida. Deus também,
Ele acende esse fogo na habitação do Espírito Santo. Quando você lê Atos capítulo de número 2, verso 3 e verso 4, a Bíblia diz, começando o verso 1, a Bíblia diz: ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos em um só lugar. De repente veio do céu um vento veemente e impetuoso, e apareceu entre eles línguas repartidas como de fogo, e pousou sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. Ou seja, é Deus que trabalha com o fogo da regeneração, é Deus que trabalha com o fogo do Espírito Santo de Deus. E quando você lê Efésios capítulo de número 5 e verso de número 18, aonde a Bíblia diz: enchei-vos do Espírito, a palavra enchei ali, e no verbo grego está na voz passiva, ou seja, essa classificação gramatical apresenta o sujeito do verbo como inativo, sobre o qual exercia a ação expressa pelo verbo. Eu vou explicar isso aqui. Isso significa que ficar cheio do Espírito não é uma obra humana, mas divina, pois só Deus pode nos encher do Espírito Santo, do fogo, aleluia, por isso. Ou seja, essa obra de ser cheio do Espírito, ela depende, ela vem, ela é oriunda, a fonte é Deus. Tem crente que espera uma festa para receber o fogo de Deus, tem crente que espera um evento para receber o fogo sobre o seu altar de Deus, tem gente que espera um pregador de fora para receber o fogo de Deus, tem gente que espera um cantor de fora para receber o fogo de Deus. Isso tudo é bom, mas a igreja que é altar vivo de Deus não pode depender de cantor, não pode depender de pregador. Ela já vem acesa de casa, porque a fonte não sou eu sou apenas um canal, um cano enferrujado que jorra água limpa nessa noite. E se a fonte é Deus, nós podemos nos alegrar. Por quê? Porque nós não dependemos do homem para sentir, nós não dependemos do homem para ser cheio. Então só quem acredita nessa palavra, sacode essa mão lá em cima, abre essa boca e receba do alto a presença, a presença, a presença, a presença. Daqui a pouco o Reginaldo canta, mas não é Reginaldo que vai descer fogo. Daqui a pouco eu oro, mas não é eu que vou descer fogo. Ainda é Ele, a glória é para Ele. Por isso que o pregador não pode se empolgar, é por isso que o cantor não pode se empolgar, é por isso que a irmã do ciclo de oração não pode se empolgar. Por quê? Porque quem faz é Ele, quem faz é Ele, quem faz é Ele, quem desce fogo é Ele. E nessa noite eu estou sentindo que Ele quer descer fogo sobre nós. Só quem quer o fogo que vem de Deus, levanta a mão e dá glória. Aleluia. Ele também traz esse fogo, ele acende esse fogo através da regeneração, ele acende esse fogo através da habitação do Espírito, ele acende esse fogo também através da palavra. Em Lucas capítulo de número 24, o negócio vai estreitar aqui agora. Em Lucas capítulo 24, verso 32, a Bíblia diz que quando os discípulos que iam no caminho de Emaús ouviam a Jesus, a Bíblia diz que eles comentaram entre si: é por isso que quando ele nos falava das Escrituras, o nosso coração ardia. A palavra ardia no grego é kaió, e quer dizer colocar fogo, queimar, consumir com fogo. Eu vou repetir para vocês: enquanto a palavra era pregada, era como se Jesus colocasse fogo no coração deles. O coração deles queimava, o fogo consumia. Ou seja, o fogo de Deus vem também através da palavra. Nós somos continuistas, ou seja, nós acreditamos na contemporaneidade dos dons, nós acreditamos que Deus ainda revela, nós acreditamos que Deus ainda fala através de sonhos, nós acreditamos que Deus ainda fala através de visões, nós acreditamos que Deus ainda fala através da profecia, nós acreditamos que Deus ainda cura, nós acreditamos
cremos que a igreja tem autoridade para expulsar demônio, mas nós precisamos nos firmar, não naquilo que as pessoas dizem, eu ouvi de Deus. Nós precisamos nos firmar do que diz, está escrito. Eu vou repetir, a tua vida não pode ser pautada por aqueles que dizem, Deus me falou sobre ti, Deus me disse sobre você. A tua vida tem que ser pautada no que está escrito, está escrito, está escrito, está escrito, está escrito. Eu vou repetir até você dar glória. A gente acredita em tudo isso, mas o fogo vem através daquilo que está escrito. Aquilo que está escrito está, oh glória, oh glória. Eu vou repetir para quem vem da glória. Não espere o momento do louvor para teu coração queimar. É bom, mas tem que começar a queimar pela palavra. Não espere o pregador te chamar pelo nome para teu coração queimar. Isso é bom, mas tem que queimar pela palavra. Crente que não queima através da palavra está precisando de renúncia. Mas se tem alguém aqui que enquanto eu prego o coração queima, levanta a mão, abre essa boca e dá um glória bem alto. Oh glória, oh glória. Eu estou sentindo graça nessa noite. Eu estou sentindo graça nessa noite. Só quem está sentindo graça nessa noite, diga glória a Deus. Você está tentando gerar fogo sozinho? Ou tem buscado a chama de Deus? Antes de alimentar o fogo, devemos reconhecer a fonte do fogo. Vou repetir para vocês. Antes de acendermos o fogo, precisamos reconhecer a fonte do fogo. Tem muita gente acendendo fogo de fonte estranha. Por isso que os filhos de Arão morreram, porque acenderam fogo estranho no altar. Nós precisamos entender da onde está vindo o fogo. A oração verdadeira começa com redição e não com performance. Se você é apenas alguém que ora por performance e não ora com redição, você precisa primeiro se render a Deus, ao dono da fonte, e o fogo vai descer sobre nós. O texto continua dizendo o seguinte, o verso 10: o sacerdote vestirá sua túnica de linho e os calções de linho sobre a pele nua, levantará cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e o porá junto a este, depois de expirar suas vestes, e o porá outras, e levará cinza para fora do arraial, em um lugar limpo. O segundo ponto aqui, meus irmãos, o fogo deve ser alimentado com zelo diário. O fogo tem que ser alimentado com zelo diário. O sacerdote acenderá lenha cada manhã. O verso 12: o fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Ou seja, aqui é uma instrução, aqui é uma ordem. Eu percebo aqui, meus irmãos, eu fiz uma pergunta ao texto, que é uma das técnicas hermenêuticas. Por que os sacerdotes tiravam as vestes antes de buscar cinza e colocavam as vestes oficiais? E depois que pegavam a cinza, eles tiravam a veste oficial para sair, para ir para o lugar fora do arraial, e jogar a cinza em um lugar limpo, cerimonialmente falando. Perceba que isso aqui fala de reverência, de zelo, de cuidado. Quando eles colocam as vestes sacerdotais de linho, é porque eles estavam fazendo exatamente como Deus tinha ordenado. Ou seja, eles não podiam entrar, porque esse ambiente é um ambiente de culto. Eles não podiam entrar nesse ambiente de adoração sem ir como Deus mandou eles irem. Então, quando eles colocam as vestes,
Eles estão tendo zelo no lugar de adoração. Estão tendo reverência no lugar de adoração. Tem muita gente hoje precisando vestir as vestes de linho quando entram na casa de Deus, porque é muita gente na hora do culto de adoração entrando no WhatsApp, mandando mensagem, respondendo mensagem, não tem reverência. Na hora da palavra estão lá fora, conversando, batendo papo. É hora de reverência, é colocar veste de linho. Tem gente, irmão, que está com o altar empoeirado, nunca mais pegou fogo. E por que não pega fogo? Ele sabe que tem cinza, mas ele não tem prudência para retirar a cinza. Não é simplesmente aqui fácil dizer, tire a cinza. Antes de tirar a cinza do teu altar, se vista com linho. Tenha postura na casa de Deus, tenha reverência na casa de Deus. Tem gente que não tem compromisso com a casa. Eu vou falar, Jesus, eu vou falar em nome de Jesus. Quem crê que Deus fala, diga glória. Não tem reverência com o culto, não tem reverência com as suas vestes, não tem reverência com o horário, não tem reverência com postura, não tem reverência com decência. Mas hoje eu vim aqui como voz profética dizer-lhes: vista suas vestes de linho para retirar a cinza. Porque se você vestir a veste de linho e tirar a cinza, vai ter fogo sobre o teu altar, vai ter fogo sobre o teu altar. Só quem acredita, diga glória. A continuidade do fogo, pastor Reginaldo, exigia cuidado, diligência e sacrifício diário. A fé exige manutenção. O mesmo Deus que acende o fogo requer que alimentemos com fidelidade. Deus acendeu, mas agora a gente vai ter o cuidado diário. Deus acendeu, mas agora nós vamos ter o zelo pelo que Deus nos deu. Tem gente, irmãos, que não está cuidando do que Deus deu, não está cuidando da presença que Deus deu, não está cuidando do fogo que Deus deu, não está cuidando do chamado. Oh glória! Mas nós precisamos ter cuidado. Os sacerdotes diariamente eles tinham que remover a cinza, colocar lenha organizada e queimar a oferta. Oh glória a Deus por isso. Essa prática aponta para a disciplina espiritual. Não basta ter tido um encontro com Deus, é necessário manter-se no altar. Cuidado para o fogo de Deus não se apagar. Cuidado. Jesus repreendeu a igreja de Éfeso em Apocalipse capítulo 2, verso 4 e verso 5, dizendo: lembra-te da onde tu caiu e volta a praticar as primeiras obras. A igreja de Éfeso fazia ou não fazia obra, igreja? Sim, fazia, mas não era mais com zelo, não era mais com o cuidado que Deus tinha mandado eles fazer. Tem muita gente ainda fazendo a obra, mas perdeu o zelo, perdeu o... Eu vou repetir, tem gente até fazendo como Éfeso, mas perdeu o zelo. E Deus está dizendo: volte a ter zelo para você não perder o que Deus deu. Tem gente que cantava na graça, hoje está uma lata velha. Tem gente que pregava na graça, hoje está um sucalho velho, só faz zoada. Tem gente que era cheio da graça, uma hora dessa, coração já estava queimando, mão já estava levantada, o coro já estava arrupiando, já estava dando vontade de correr na igreja, mas perdeu o selo. Mas nessa noite Deus vai te queimar de novo. Nesta noite Deus vai te queimar de novo. Vai queimar, vai queimar, vai queimar, vai queimar, vai queimar, vai queimar. Levanta a mão e diga glória. Vai. Na vida pessoal, separe tempo diário para oração. O que é que faz esse fogo acender, irmãos? Na tua vida diária, isso aqui é o contexto pastoral. Na vida diária, aplique-se a oração, o estudo bíblico e a adoração. Sim, se você quer ter comunhão com Deus, escute isso aqui. Se você quer ter o seu fogo aceso no seu altar, escute isso aqui. Você precisa ter comunhão diária. Senhoras e senhores, não tem outra maneira
de cultivarmos o fogo de Deus na nossa vida, a presença de Deus, a santidade de Deus na nossa vida, a não ser de uma comunhão diária. Pastor, como é que eu vou fazer? Me ensine. Você vai orar todo dia. Pastor, não consigo orar meia hora, ore só 10, mas ore todo dia. Pastor, não consigo ler a Bíblia muito tempo, leia só um capítulo. Pastor, não consigo, começa com uma epígrafe, comece só com texto e vai todo dia. Pastor, não consigo jejuar, começa devagarinho, começa a jejuar só meia hora por dia, um dia na semana, começa devagarinho e vai aumentando devagarinho. Pastor, não consigo me congregar, te esforça para vir no mínimo 2 dias na semana, para você se adaptando, vai devagarinho, porque isso vai acender o fogo de Deus na tua vida. Tem gente que não tem mais fogo porque perdeu a oração, se perdeu na oração, se perdeu na adoração, se perdeu sim. Oh, perceba que esses elementos, oração, estudo bíblico e adoração e jejum, são os troncos para o fogo não se apagar. Na igreja também, líderes devem ser vigilantes, não apenas em doutrina, mas em manter o fervor espiritual coletivo, porque o problema de nós líderes é que nós nos apegamos muito à doutrina, mas doutrina sem fogo, doutrina sem poder, doutrina sem graça, doutrina sem unção. Eu sei disso porque eu pastor a igreja. Às vezes a gente quer pregar para a nossa igreja só ensinamento, aquele cultinho assim, ládio. Não, irmãos, o culto tem que ser genuíno. Não importa que eu tenho uma palavra pastoral para os meus amigos obreiros, servos do Senhor. Na tua igreja, pregue com fogo, pregue com unção, pregue com graça, ore por cura, ore por batismo, ore por libertação. Isso, eita glória, não perda o fogo de Deus na vossa congregação. O problema é que a gente quer perder o fogo porque a gente desanimou na igreja. Só doutrina é bom, mas doutrina também tem que vir com fogo, e eu profetizo que na igreja dos senhores vai pegar fogo quando vocês pregarem com fogo e graça. Só quem acredita diga glória. Eu sou meio doido na minha igreja, eu faço algumas campanhas na minha igreja. Eu sou um cara que gosta de estudar, não nego para ninguém. Estou sempre estudando, fazendo cursos, enfim. Mas na minha igreja tem a campanha do avivamento. A primeira semana, 3 dias de oração. E no terceiro dia a gente encerra com culto. Propósito, avivamento. Aí o negócio entorta, irmãos. Às vezes é eu mesmo que oro, às vezes é um obreiro. Aí, todo dia 12 e 13, não tem dia nessa data porque eu estou aqui. Nós faz a conferência avivamento. E eu oro sempre na frente, chamando os irmãos para o batismo com o Espírito Santo. Jesus já batizou um bocado de crente da nossa igreja. Por quê, irmão? Porque eu acredito, primeiro, o fogo não vem de mim, vem de Deus. E se eu prego doutrina, eu tenho que pregar com fogo, aleluia, com fogo. Você vai orar com ousadia e Deus vai começar a fazer na sua igreja. Os testemunhos vão começar a aparecer. Quem acredita, diga glória. Vamos caminhar para o terceiro tópico para a gente encerrar. Só quem está comigo, diga aleluia. O verso de número 13. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Esse fogo eterno aponta para a presença perpétua de Deus em aliança com o seu povo. Quem me ouve, diga amém. Representa a santidade de Deus que não admite frieza ou negligência. A adoração não é esporádica, é contínua. Ou seja, a adoração não é hoje e amanhã não, é uma adoração contínua. Eu quero fazer aqui umas conexões. E a primeira conexão que eu quero fazer nesse texto é cristocêntrica, apontando para Cristo. Cristo é o sacrifício eterno. Então, irmãos, este é um sinal de aliança e santidade perpétua. O fogo aqui representa um sinal de aliança,
santidade perpétua, eterna. E Cristo é o maior símbolo de aliança eterna que Deus fez conosco. Quem pode dizer glória a Deus por isso? E Hebreus 10 descreve o sacrifício perfeito do Senhor. Então, quando Cristo morreu, Deus estava fazendo uma aliança perpétua com os homens. Quando Cristo morreu na cruz, Deus estava aliançando compromisso, fazendo pacto eterno com a sua igreja. Mas também, nós podemos ver também, que esse pacto aqui, ele é feito através do habitar do Espírito Santo dos crentes. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele é o penhor da nossa salvação. Penhor quer dizer garantia. Ou seja, Deus faz um pacto eterno com Israel, através do fogo sobre o altar. Com a igreja, ele faz através de Cristo na cruz. E com nós, ele dá essa garantia desse pacto. Qual é? O Espírito Santo em nós, que representa na nossa vida o fogo de Deus. Porque agora, meus irmãos, agora nós somos o altar, e o Espírito é o fogo que habita em nós. Quem crê nisso aqui, diga glória. Então esse Espírito agora, nessa nova aliança, ele representa a presença de Deus, a santidade de Deus, e o cumprimento e a garantia do pacto que ele fez conosco na cruz. Porque ele é o penhor, ele é o penhor. Ou seja, quem aqui que não foi crente, ou seja, que já hoje é crente, mas em tempos anteriores não foi crente, já empenhou alguma coisa, a gente foi perguntar. E o que é penhorar? É tu dar alguma coisa com a garantia que tu vai voltar. Então o Espírito, ele é a garantia da aliança eterna que Deus fez conosco. Então o que é o Espírito? Hoje o Espírito Santo, baseado em Atos 2, é o fogo que desceu sobre os crentes. Hebreus diz que nós somos altares vivos de Deus. Então esse altar vivo precisa ter fogo que nunca se apague. E se esse fogo hoje, que é o Espírito Santo em nós, que nunca se apaga, por isso que Paulo diz, não apagueis o Espírito. Ele é a garantia da nossa aliança eterna com Deus. Então quem não tem o Espírito Santo, não tem fogo sobre o altar. Se não tem fogo sobre o altar, não tem aliança com Deus. Mas quem tem fogo no altar, quem tem o Espírito Santo sobre a sua vida, é a garantia da aliança que Deus fez conosco. Oh, glória a Deus. Por isso hoje, minha irmã, Deus não quer mais descer fogo naquele altar de bronze lá no átrio do tabernáculo. Hoje Deus quer descer fogo sobre o bispo Carlos Sérgio. Deus quer descer fogo sobre a pastora Rosa. Deus quer descer fogo sobre o pastor Wilson. Deus quer descer fogo sobre a pastora Rubinete. Deus quer descer fogo sobre a pastora Hélia. Deus quer descer fogo sobre o pastor Bispo. Deus quer descer fogo sobre a irmã Tecla. E só quem quer esse fogo hoje, levanta a mão e receba de Deus. Seja vigilante, não apague o Espírito, mantenha a chama acesa com santidade, comunhão e temor. Examine o coração, o altar está limpo, a lenha nele, a paixão nele. Deus não aceita um altar frio. Se você não tem o Espírito Santo, o seu altar está frio. Oh glória, o fogo nasce da ordem de Deus. O fogo deve ser alimentado com zelo diário. O fogo é sinal da aliança e santidade perpétua. O fogo que Deus acende é santo, eterno, exige zelo. Ele não se apaga por perseguição externa, mas por negligência interna. Vou repetir para você. E esse fogo não se apaga por perseguição de fora, mas por falta ou por releixo de dentro. Vou repetir para você. O caluniador não pode apagar o fogo de Deus na tua vida. O que apaga o fogo da tua vida é o teu relaxo, é a tua falta de compromisso
compromisso. Eita glória! É tua falta de compromisso com Deus. O diabo pode se levantar, mas o fogo da tua vida ele não apaga. O linguarudo pode se levantar, mas o fogo da igreja ele não apaga. Eita glória! Os partidos demoníacos podem se levantar, mas o fogo não apaga. Não apaga, não apaga. Pode colocar o teu nome na boca do sapo, o fogo não apaga. Pode fazer oração contrária, o fogo não apaga. Pode levar teu nome para a encruzilhada, o fogo não apaga. Não apaga, não apaga. Não. Ninguém pode apagar o fogo do Espírito que está sobre ti. Quem acredita, receba esse fogo agora. Abre a boca, receba esse fogo. Receba esse fogo. Recebe esse fogo. Remova a cinza. Veste as vestes sacerdotais. Remove a cinza. Deus quer habitar em uma igreja ardente. Deus não gosta de igreja morna. Deus gosta de igrejas fervorosas. E disse para a igreja de Laodiceia: vocês não são nem frio, vocês não são quente, vocês são mornos. Deus não gosta de igreja morna. Sabe, igreja morna, pouco fogo. Deus gosta de uma igreja incendiada com a presença do Espírito. Epa! Deus gosta de uma igreja incendiada. Relembra a calava. Esse fogo vai queimar fofoca. Esse fogo vai queimar o diabo. Esse fogo vai queimar. Vai, epa! Só quem crê receba. Hoje Deus te chama a renovar o altar. Coloca a lenha nova, reacender o fogo da paixão por Ele. Você permitirá que o Espírito reacenda essa chama? Fique sobre os pés e vamos orar. Deus quer uma igreja cheia de fogo. Onde tem fogo, os insetos vão embora. Tu já viu, pastor Ginaldo, uma mosca sentar no meio do fogo, da churrasqueira, pegando fogo? O que está faltando para nós, para os insetos ir embora, é fogo. É fogo. Pastor e mamão, o que está faltando para nós, para os insetos ir embora, é fogo. Não é competição, não é disse que me disse, não, isso não resolve, é fogo. Não é brigar, não é ir pro braço, não é para disputar, não. E o que está faltando é fogo, é fogo, é fogo. O fogo queima o diabo, o fogo espanta os insetos. E vai descer fogo aqui agora, vai descer fogo aqui agora, vai descer fogo aqui agora. Eu cumpri-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa onde estavam sentados, e apareceu entre eles línguas repartidas como de fogo, e todos foram cheios. Vento do Espírito sopra aqui agora e traz fogo. Sopra. Aí o renovo. Aí Aí renovo. Receba fogo agora. Fogo. Receba agora. Cada lugar aqui no altar, receba o de Deus. Receba. Pegue novo na casa. Deus vai tomar os vasos dele. Aonde tiver vaso, Deus vai tomar agora. Porque a igreja vai incendiar. Receba fogo agora. Fogo. Queima, Jesus. Queima esse lugar. Incendeia. Labareda de fogo agora. Deus vai tomar os vasos. Toma teus vasos, Jesus. Toma. Aonde tiver um vaso, receba fogo. Aonde tiver um altar, não é eu que desço, é Deus que vai descer. Não é eu que desço, é Deus. Ele bracava narabada, uribi de calabracama narabahai, uribi de calavassuri calabai.
Receba renovo de Deus hoje. Deus renova as forças da tua filha agora. Que ela receba fogo no altar. Agora pega. Relembra Cavanarabana. Vai descer, pastor Reginaldo. Vai descer fogo no altar. Deus vai queimar isso. Abra a boca e dá glória. Renova Jeová. Renova Jeová. Renova Jeová, renova Jeová, renova Jeová, renova, tem fogo sobre a tua vida, homem de Deus. Aí vai dar calabra câmara, esse é fogo, agora pega, sai, calabadarai. Santo de Deus. Uma casa velha abandonada, com umas paredes rachadas, assim era eu. Uma casa velha e sem reboco, e os esteios tudo torto, prestes a cair ao chão. Todo madeira dentro empinado, e o telhado furado, também prestes a cair. Mas veja só o que aconteceu. Antes da casa velha desabar, o carpinteiro chegou, a sua mão colocou e teve compaixão de mim. Casa velha era eu, antes de conhecer Deus, vivia na escuridão. Mas quando o carpinteiro aqui chegou, a casa velha transformou em uma linda mansão. Hoje sou casa bonita, e o Espírito Santo de Deus, Ele está aqui nessa noite. E o estrincado rejeitou, as paredes rebocou, e o telhado foi trocado, os esteios tortos arrancou, fez base nova e levantou uma nova estrutura. Quem olha a casa hoje vê, não consegue entender. Uma casa foi mudada, e com tinta cor de carmesí, as paredes dessa casa é o projeto de Deus, São Luís. Sou o projeto e o arquiteto é o Senhor Jesus. E eu que antes era trevas, e hoje brilho, foi janto na luz. Ei, sou casa bonita e documentada pelo doutor Emanuel. Sou casa registrada e escriturada no cartório lá do céu. Ei, você pode adorar Jesus aí. Casa velha era eu, antes de conhecer Deus, vivia na escuridão. Mas quando o carpinteiro aqui chegou, a casa velha, eu estou vendo Deus mudando estrutura aqui essa noite. Oh! Hoje sou casa bonita
Santo nela habita, e é toda iluminada. E o trincado rejuntou, as paredes rebocou, e o telhado foi trocado. Os esteios tortos arrancou, e fez base nova e levantou uma nova estrutura. Quem olha a casa hoje vê, não consegue entender. Como a casa foi, Deus está mudando história. E com tinta cor de carmesí, as paredes dessa casa é bim. Tu és o projeto de Deus, minha filha. Sou o projeto. Satanás tentou te destruir, tentou destruir a tua família, causando tristeza em teu coração. Mas eu sou Deus que te trago renovo. Eu te trago renovo. Eu te trago. Vou casa bonita e documenta pelo doutor Emanuel. Sou casa registrada e escrita. Ai, meu Deus do céu, glória lá do céu. Sou casa registrada e escriturada no cartório lá